Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. Eu frequento desde pequenininho, nos cultos, na EBD, no CP e agora na UPA. Eu acho um lugar muito acolhedor, com pessoas que eu gosto e pessoas que gostam de mim. Venha para a Unida. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. Então, que eu poderia destacar o acolhimento com as crianças, tanto no trabalho social, como as crianças, que são membros da igreja, o debruçar mesmo nesse trabalho. As crianças são a base da igreja amanhã, Venha para a Unida. Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. Aqui o que é mais positivo é realmente o acolhimento. Quando a gente chega aqui, a gente se sente efetivamente amado pelos irmãos da igreja e a gente tem liberdade para poder trabalhar e servir o reino de Deus com todos os dons e habilidades que a gente tem, da forma como Cristo nos chamou para fazer. Venha para a Unida. Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja que se envolve com os problemas da cidade. Nossa UPH e a Junta Diaconal trabalham atendendo a Casa Porto Seguro, que ajuda moradores de rua e pertence à AEB, Associação Evangélica Beneficente. Nós também temos 2 capelães que trabalham cuidando de pessoas necessitadas no centro de São Paulo, junto com a Associação Evangélica Beneficente. A nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, faz um trabalho de oficinas atendendo as mulheres da comunidade e alcança mais de 60 mulheres todas as semanas aqui em nossa igreja. Se você quer estar em uma igreja que se envolve com a cidade, venha para a Unida. A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido amigo, querida amiga, que bom estar com você aqui mais uma vez no nosso programa Cada Dia São Paulo. Esse é um programa da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja bíblica unida e relevante, onde você ouve a palavra de Deus e pode conhecer a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nesse dia nós vamos ler a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, querido, pedindo a Deus que nos abençoe ao ouvir a sua palavra? Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela mensagem da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão conosco no Cada Dia São Paulo neste dia. Que a tua palavra transforme os nossos corações, abençoe a nossa vida e nos encha de esperança e fé em Jesus. Nós te pedimos a bênção assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. A inveja
é um dos pecados mais antigos na história da humanidade. O primeiro homicídio já aconteceu na segunda geração da humanidade, porque Caim teve inveja do seu irmão Abel, que ofereceu a Deus uma oferta conforme Deus exigia, um sacrifício de um animal que simbolizava o sacrifício de Cristo na cruz. Caim quis oferecer o fruto do seu trabalho, crendo que ele podia redimir a si mesmo pelas suas próprias obras. Deus aceitou o sacrifício de Abel e se agradou de seu sacrifício. Deus rejeitou a Caim. Caim teve inveja do seu irmão, o levou para o campo e o assassinou. O primeiro homicídio da história foi fruto deste terrível pecado, que é a inveja. Nesse dia, o Senhor vai nos ensinar em sua palavra como vencer a inveja. O texto que nós lemos conta a história de João Batista. João Batista é o profeta do Messias, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista é aquele que veio jogar o tapete vermelho para que o rei entrasse. João Batista é o que tocou as trombetas para dizer que o rei estava chegando. João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. O povo de Deus ficou mais de 400 anos sem ter um profeta. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi anunciado e profetizado lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, quando Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio para dizer que o Filho de Deus estava chegando. Ele pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava dizendo que o Salvador estava chegando e as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. O ministério de João foi um ministério tão apoteótico em Israel que ele batizava numa região desértica no Rio Jordão. E Mateus nos conta no seu evangelho que vinham escutar a mensagem de João toda a capital Jerusalém, toda a província da Judéia e toda a província que estava ao redor do Jordão vinham ouvir João pregar batismo de arrependimento. A mensagem de João era confrontacional. Ele chamava todas as classes de pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a se humilharem diante de Deus, a se batizarem e a crerem no Messias que viria, do qual ele dizia que não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias dos pés. Certo dia, Jesus aparece quando João batizava as pessoas. E João diz a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus, como filho obediente do Pai, diz a João que tem que cumprir a justiça. O batismo do Senhor Jesus foi sua ordenação ao sagrado ministério. E João, em obediência, batiza o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus foi batizado, ele estava em oração. E os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E se ouviu a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Deus disse que tinha todo o seu prazer em Jesus. Outro dia, João Batista estava pregando e Jesus passou e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que João batiza Jesus, agora discípulos de João deixam de seguir a João e seguem ao Senhor Jesus, porque ele apontou para Jesus. E agora o ministério do Senhor Jesus está crescendo e em grande evidência. O Senhor Jesus está curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho, pessoas estão se convertendo. E, consequentemente, a multidão já não está somente com João Batista, mas ela deixa João Batista e começa a seguir o Senhor Jesus. Queridos amigos e irmãos, um judeu foi provocar um dos discípulos de João e disse: ué, o que aconteceu com o seu mestre? Ele não era o grande pregador? Agora todos estão saindo ao encontro de Jesus. O discípulo de João se ofendeu. E procuraram ambos a João e disseram: mestre, aquele que tu batizaste da além do Jordão está batizando e todos lhe saem ao encontro. Como que dizendo: o Senhor vai aceitar esse tipo de coisa? Agora o povo não veio escutar mais. Como é que o Senhor permite uma coisa dessas? João Batista tem uma reação maravilhosa. E ao olhar para a atitude dele, nós aprendemos como vencer a inveja. Em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos disse: reconheça a Deus. Como vencer a inveja? Reconheça a Deus. João diz a eles: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada.
Querido amigo e irmão, João está reconhecendo que tudo vem das mãos dadivosas, generosas e bondosas de Deus, o nosso eterno Pai. Ele está dizendo que se ele pregou, alcançou as multidões e foi uma grande bênção nas mãos de Deus, isto veio do Deus eterno. E ele está dizendo que se Jesus agora alcança multidões e os seus discípulos batizam mais gente do que João batizava, é única e exclusivamente por causa da graça do Deus eterno. João está dando toda a glória a Deus, está reconhecendo que toda a bênção, que toda dádiva, que todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Ele reconhece Deus como a fonte da qual vem a jorrar todas as bênçãos que nós temos em nossa vida. João nos ensina que para vencer a inveja é necessário que nós reconheçamos a Deus e venhamos a dar somente a Ele toda a glória. Por que você faz o que faz, querido? Você faz o que faz para a glória de Deus ou você faz o que faz para si mesmo? Se você quer vencer a inveja, é extremamente importante que você reconheça que todas as bênçãos que você tem, que tudo o que nós temos vem das mãos de Deus. Eu gosto muito de uma história que o Dr. Timothy Keller conta no seu livro O Deus Pródigo, de autoria da missionária Elisabeth Elliot. Essa história não é uma história bíblica, é fruto da imaginação dela. Mas Elisabeth Elliot imagina que certo dia os discípulos saíram para caminhar com o Senhor Jesus, logo que o sol raiou. E eles caminharam até às 7 da manhã, e de repente o Senhor Jesus diz a eles: por favor, carreguem uma pedra para mim. E cada um deles pegou uma pedra. Alguns pegaram pedras medianas, outros pedras maiores. Pedro, muito inteligente, pegou 2 pedrinhas e botou no bolso. Quando eles caminharam, às 8, às 9, o Senhor Jesus lhes pediu que parassem. E às 9 eles pararam e o Senhor Jesus fez uma oração e transformou as pedras em pães. Aqueles que tinham carregado grandes pedras ficaram bem saciados, mas Pedro quis ser o esperto, pegou 2 pedrinhas, comeu 2 miolos de pão, ficou morrendo de fome. Depois de alguns instantes, o Senhor Jesus disse a eles: vamos caminhar novamente. Por favor, carreguem uma pedra para mim. Pedro disse: agora eu entendi. Então tomou uma pequena rocha e colocou sobre os ombros e foi caminhando. E naquele dia eles caminharam intensamente. O Senhor Jesus não parou nem na hora do almoço. Eles caminharam até o fim da tarde. E quando chegou no fim da tarde, eles pararam à beira de um rio. E Jesus disse: tomem a pedra. E Pedro disse: agora sim. E o Senhor Jesus: lancem a pedra no rio. E eles lançaram a pedra no rio, e Pedro imaginou que fosse peixe. E de repente, então, não aconteceu nada. O Senhor Jesus disse: sigamos adiante. Então Pedro disse: Senhor Jesus, eu não entendi nada. De manhã o Senhor nos pediu que carregássemos a pedra, e o Senhor a transformou em pães, e eu peguei pedras pequenininhas, fiquei morrendo de fome. Depois o Senhor nos pediu que pegasse a pedra de novo. E eu peguei uma grande pedra, e agora o Senhor jogou a pedra no rio, e nada aconteceu. Senhor, eu estou morrendo de fome e não estou entendendo nada. E o Senhor Jesus, então, disse a ele e aos demais discípulos: é simples, Pedro. Quando eu pedi de manhã para que vocês carregassem uma pedra para mim, vocês carregaram a pedra para vocês ou para mim? E quando eu pedi que vocês carregassem a pedra à tarde, vocês carregaram a pedra para vocês ou para mim? Por que nós fazemos o que fazemos? Quando nós fazemos para a glória de Deus, nós reconhecemos que todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo vem da mão de Deus e somente a Ele nós vamos dar glória. Reconhecendo Deus como fonte de todas as coisas, nós não carregaremos pedras para nós, mas nós faremos a obra para a glória de Deus com todo o nosso coração, para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você me pergunte: pastor, como vencer a inveja? Em segundo lugar, o Senhor Jesus disse: reconheça o seu chamado. Através da boca de João, João diz: eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como o seu precursor. Querido, mandaram perguntar de Jerusalém quem era João.
Vieram os discípulos dos fariseus e dos religiosos, perguntaram para ele: você é o Messias? Você é o Cristo? Ele disse: eu não sou. Então eles perguntaram: por que você está batizando? Quase perguntando com que autoridade você faz isso. E ele cita Isaías 43, quando diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele disse que ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João sabe qual é o seu lugar. João reconhece o seu chamado. João reconhece os dons que tem. Ele sabe que Deus não o chamou para ser o Cristo. Deus não o chamou para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Ele era o profeta que tinha o tremendo privilégio de preparar o caminho do Senhor Jesus. E ele reconheceu o seu chamado, reconheceu o seu lugar e cumpriu a sua missão. Eu e você precisamos reconhecer qual é o chamado de Deus para a nossa vida, reconhecer o nosso lugar e cumprir a nossa missão para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus conta uma parábola maravilhosa no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 25. Ele diz que certo homem, muitíssimo rico, partiu para uma terra muito, muito distante e chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um conforme a sua própria capacidade, e ele partiu. E o que tinha 5 talentos saiu a negociar e ganhou outros 5 talentos. O que tinha 2 também viu o que o primeiro fez, negociou e ganhou outros 2. Mas o que tinha 1 talento sepultou na terra o seu talento, revelando que ele era incrédulo. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos. E aquele que tinha 5 talentos disse ao seu senhor: Senhor, 5 talentos me confiaste, eis aqui outros 5 que ganhei. Aquele que tinha ganhado 2 talentos disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. A ambos, aquele homem que simboliza a pessoa do Senhor Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É interessante que você perceba a ênfase da parábola. O Senhor dá os dons e os talentos a cada um conforme a sua própria capacidade. O Senhor nunca pediria 5 talentos de resultado para aquele que recebeu somente 2. Mas também não pediria somente 2 de resultado para aquele que recebeu 5. Ele vai pedir o resultado conforme a capacidade que ele deu a cada um. Por isso que é muito importante que eu e você reconheçamos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar se Deus deu para os nossos irmãos talvez mais bens, mais casas, mais carros, mais riquezas, mais propriedades, mais talentos, mais habilidades, mais destaques. Sabe por quê? Porque cada um vai ter que render conforme o dom que recebeu. Cada um de nós que creu em Cristo Jesus tem pelo menos um dom e um talento. E se você recebeu um talento, louve a Deus, porque você vai ter que entregar somente mais um. Vai ter que entregar 2, você não precisa entregar 10. E se você recebeu 2, você vai ter que entregar mais 2. E se recebeu 5, que Jesus te abençoe. Você vai ter que entregar mais 5. Então, meu irmão, se o seu irmão é cheio de dons, cheio de talentos, não tem inveja dele. Ele tem uma responsabilidade muito maior. Ele tem que fazer um trabalho muito mais intenso para agradar ao Senhor, que deu a vida na cruz para salvá-lo, para multiplicar os dons e os talentos que Deus colocou em sua mão. Então que você reconheça qual é o seu lugar, qual é o seu chamado e agradeça a Deus pela sua personalidade, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo emprego que Ele te deu, agradeça a Deus pelos dons e talentos espirituais que você tem e que você pare de se comparar com os outros, porque o seu valor não está em você mesmo, o seu valor está em Cristo Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Ó, querido, que você reconheça o seu lugar e louve e adore a Deus. É muito importante que, reconhecendo o nosso lugar, nós saibamos que, de fato, nós nada somos. Na primeira metade do século XIX, existia no mundo um império chamado o Império Austro-Húngaro. E quando os imperadores do Império Austro-Húngaro faleciam, eles eram sepultados na igreja dos frades capuchinos em Viena, na Áustria. Depois de alguns dias de funeral, um grande cortejo fúnebre cortava aquela capital, que é uma das mais belas cidades do mundo. E quando eles chegavam à porta da igreja dos frades capuchinos para sepultar o imperador, a porta da catedral estava fechada.
E de repente, então, o mestre de cerimônia batia na porta, pá, 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 pá. E uma voz de um monge respondia lá de dentro, simbolizando alguém que estava no céu. Quem está a bater a porta? E o mestre de cerimônia respondeu, Franz Joseph, magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. Lá de dentro a voz respondeu, não te conheço. Depois de alguns instantes, o mestre de cerimônia volta a bater a porta. E a voz pergunta lá de dentro, quem está a bater? E o mestre de cerimônia responde, Franz Joseph, rei da Áustria, rei da Hungria, rei da Croácia, rei da Lodoméria, arquiduque de Cracóvia, rei de Galícia. E a voz responde lá de dentro, nunca te conheci. Depois de alguns instantes, o mestre de cerimônia bate a porta a terceira vez. E a voz lá de dentro pergunta, quem está a bater? E o mestre de cerimônia responde, Franz Joseph, um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. E naquele instante se abrem os portões da catedral como que automaticamente. E lá de dentro a voz diz, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Lembre-se que ainda no dia em que você frutificar os seus dons, você não entra no céu por causa do que você faz. Você entra no céu por causa do que Cristo fez. Mas como vencer a inveja? Ah, querido, se alegre em Cristo Jesus. João Batista diz, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu me alegro com o noivo tomou a sua noiva. Ah, eu estou feliz por ouvir a voz do noivo, e porque ele está feliz e alegre, o meu coração transborda de alegria. Nos dias da Bíblia, o casamento durava uma semana. E quando alguém queria casar-se, chamava o seu amigo o noivo e acertava todos os detalhes com seu pai. Então o amigo do noivo se dirigia à família da noiva e conversava sobre o dote e fazia a proposta de casamento e realizava todos os preparativos. E depois que ele recebesse a afirmativa do pai da noiva, que aceitaria o casamento, ele mandaria todos os convites para todo Israel. Ele prepararia o lugar onde as pessoas se hospedariam por uma semana. Ele prepararia toda a comida. Ele prepararia o vinho que todos iriam beber naquela festa. E talvez ele pudesse pensar, eu preparei todas as coisas. Eu pedi a mão da noiva. E agora chega o noivo e se casa com essa linda noiva. Ela deveria ser a minha noiva. Mas João diz que ele não pensa assim. Ele diz que o amigo do noivo está feliz, porque quem tem que se casar com a noiva é o noivo. Ele está dizendo que o noivo é Jesus, que deu a vida na cruz no lugar da igreja. E nós, igreja do Senhor Jesus, nos unimos a ele e ele se casa com a sua noiva, porque ele deu a vida na cruz para pagar os pecados do seu povo. João está dizendo que ele se alegra em Cristo Jesus. Querido, se você quer vencer a inveja, você não pode se alegrar no seu próprio desempenho, você não tem que se alegrar nas suas próprias habilidades, você não tem que ter a sua alegria última nas coisas deste mundo, mas você tem que ter como a maior razão da tua alegria o Senhor Jesus. Quando você se alegra na salvação, no perdão, na vida eterna e em saber que das mãos de Jesus nunca ninguém jamais arrebatará você. Então você tem poder para vencer a inveja e fazer toda a diferença neste mundo, porque a sua alegria não está nem em você mesmo. A sua alegria última está no Filho de Deus. Mas talvez você me pergunte, pastor, como vencer a inveja? Em último lugar, nós aprendemos com a vida de João Batista, exalte a Cristo Jesus. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo que ele teve um lugar importante naquela grande obra da redenção. Mas agora chegou o grande protagonista, o artista principal, Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Senhor. E João está dizendo que ele vai saindo de cena e desaparecendo. E é Cristo quem tem que brilhar glorioso. Ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. João quer dar toda a glória a Cristo Jesus. Ah, querido amigo e irmão, se você quer
vencer a inveja, você precisa dar toda a glória ao Senhor Jesus. Uma outra história contada por Elizabeth Elliot, que Tim Keller conta no seu livro A Igreja Centrada, conta a história do jumentinho que Jesus montou no domingo de Ramos. A querido Keller disse que aquele jumentinho resolveu voltar na segunda Jerusalém. E ninguém olhou para ele. No domingo de Ramos todos disseram, bendito que veio em nome do Senhor, aclamando Jesus. O jumentinho volta triste para sua casa e diz, mamãe jumenta, eu não entendo esses seres humanos. Eles me saudaram, cantaram para mim, disseram, bendito que veio em nome do Senhor. E hoje eu fui a Jerusalém, eles me ignoraram, me bateram, me golpearam. E a mãe dele disse a ele, jumentinho bobinho, ontem você estava com o rei, hoje você foi sozinho. Você precisa entender que sem Jesus você não passa de um jumento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós façamos em nossa vida todas as coisas para a glória de Deus. Sobretudo, que você coloque a sua fé em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele vai te dar poder para vencer a inveja, para vencer o orgulho, para vencer a soberba, para vencer todo tipo de pecado, porque Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. Como vencer a inveja? Reconheça a Deus, reconheça o seu chamado, alegre-se em Jesus, exalte o Senhor Jesus, que Ele cresça em sua vida, que você diminua, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.